Seja muito bem-vindo ao canal Ensinamentos de Jesus Cristo e você. Meu nome é Gerson Jacques e é um prazer ter você aqui. Eu convido você a abrir as suas escrituras. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que fala das 3 tentações de Cristo. Talvez você pode até não conhecer sobre Jesus Cristo e está aprendendo agora. Houve um momento na preparação dele para começar a sua missão, em que ele estava num lugar e Satanás tenta ele de 3 maneiras. 2 maneiras ele fez com muita astúcia. Ele tentou utilizar de alguns elementos que poderiam talvez confundir Cristo por causa do momento vulnerável que ele estava. Mas existe um terceiro momento em que ele é direto. Ele vai direto ao ponto. E conosco não é diferente. Satanás, ele vai tentar-nos utilizando praticamente as mesmas coisas. Podem até haver outras maneiras. Com certeza ele é o rei, o príncipe da astúcia. Mas geralmente ele vai atacar esses 3 pontos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como nós podemos colocar uma barreira de proteção para que nós não permitamos que o inimigo nos desvie daquilo que nós sabemos que é correto. Não nos desviemos dos nossos princípios, não nos desviemos dos mandamentos, para que de alguma forma nós possamos sair do nosso nível espiritual e ir para um nível mais baixo. Aquele que deseja o nosso crescimento é Deus, é Cristo, que quer nos elevar acima de todas as coisas desse mundo. E Satanás é aquele que quer nos derrubar, nos levar para um nível mais baixo, onde nós não possamos, de alguma forma, ter a condição de recorrer a Deus. Ele quer nos tornar miseráveis. E esse não é o propósito e não é o objetivo do plano de Deus. Nós viemos para essa terra para nós sermos felizes, para que nós pudéssemos crescer, fazer aquilo que deveríamos fazer, para que um dia possamos voltar à presença de nosso Pai nos céus. Então, eu convido você a abrir as suas escrituras. Eu já estou com as minhas abertas e eu vou utilizar o meu aplicativo do celular. Se você não tem as escrituras físicas, você também, eu vou deixar o link aqui para que você possa buscar um aplicativo em que você possa ler e acompanhar as aulas aqui no canal. Muito bem, eu vou fazer um breve enunciado. Importante nós falarmos sobre isso, porque tem uma relação direta com o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E o versículo 1 diz assim: para ser tentado pelo diabo. Então eu gostaria de fazer um breve parênteses aqui. Existem versões que falam coisas similares em relação a Cristo ter sido levado para ser tentado pelo diabo. Mas eu vou utilizar uma versão inspirada, porque nós precisamos entender que Deus, ele não nos leva na direção das tentações. Homens justos, eles não são levados para ser tentados pelo diabo. A tentação é uma ação que vem diretamente do inimigo em relação a nós. Deus nos prova. O inimigo nos tenta. São coisas completamente diferentes. E essa versão inspirada, ela diz que esse versículo deveria ficar assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. Isso é completamente diferente do que ser conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tenta é o diabo. Quem nos prova é Deus. Deus, ele não iria conduzir Cristo, um homem justo, para que ele fosse a uma situação em que ele seria tentado. Nós temos que entender que quando Deus dá uma aprovação é para que ele nos eleve, para que nós possamos superar aquilo e possamos crescer. Quando Satanás ele nos tenta,
ele está tentando fazer com que nós saiamos do nosso nível espiritual e caiamos. Que nós fiquemos como ele é, alguém miserável, que por não ter um corpo como nós temos, que não ter a mesma possibilidade de alcançar um dia a sua vida eterna, a sua exaltação eterna, ele tenta fazer com que os homens se tornem tão miseráveis como ele é. Então isso é muito importante nós entendermos, para nós começarmos a falar desse assunto agora. Então, Jesus não foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi para estar com Deus. E provavelmente, durante o período que ele estava ali, ele recebeu a ministração de anjos e provavelmente ele recebeu até a visita do seu pai, para que ele fosse instruído sobre as coisas que ele teria que fazer a partir daquele momento, em preparação para a sua grande missão. Então, provavelmente essas tentações não vieram até que ele tivesse se comunicado com Deus. E Deus, assim como nós, como conosco, ele vai permitir que nós sejamos tentados. A tentação, o inimigo tentar alguém, é parte do nosso processo também de provação. Deus não vai nos encaminhar para a tentação, mas ele vai permitir que isso seja feito, para que nós possamos escolher entre o bem e o mal, escolher entre o certo e o errado, e dessa maneira nós possamos aprender por nós mesmos como é que nós podemos ter uma vida feliz. É uma escolha que nós fazemos. Se nós não fizermos, ninguém fará por nós. Deus irá colocar os elementos para a felicidade na nossa frente, mas nós precisamos tomar a decisão de ir naquela direção. É dessa maneira que nós crescemos. Qualquer um que ensinar diferente disso vai estar ensinando uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Nós temos que fazer o bem, não simplesmente desejar o bem. Nós temos que ir na direção dos necessitados e não somente nos compadecer dos necessitados. Então as obras que nós fazemos, elas são fundamentais no nosso processo de crescimento. Muito bem. Então o versículo 1 diz que Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. O versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou, Cristo jejuou. Aqui está dizendo por 40 dias e 40 noites. Sabe que dentro da forma judaica de se expressar, a expressão 40 dias, ela também expressava um período de tempo, não necessariamente 40 dias. Mas nós vamos estudar dessa maneira, para que haja clareza naquilo que nós estamos vendo aqui. Então, durante esses 40 dias, Cristo jejuou. Por que ele teve fome? Porque o jejum é abster-se de comida, de água, durante um período de tempo. Muitas pessoas fazem isso hoje, né? Mas naquela época, e nem é exigido que nós façamos por 40 dias e 40 noites, mas naquela época, com Cristo, ele o fez. Talvez isso representasse também a magnitude das coisas que ele teria que enfrentar. Então, simbolicamente, ele precisava desse período maior para que ele pudesse estar mais preparado para as coisas que aconteceriam. Muito bem. Então, já foi dito por alguns líderes religiosos que essa era uma preparação para que Cristo começasse o seu ministério mortal. A maior tarefa já feita por um homem nessa terra. E por isso ele precisava de toda a força divina que ele pudesse ter. Para que o corpo dele, o corpo mortal, ele ficasse totalmente sujeito às coisas do Espírito, totalmente sujeito ao seu Pai, para que ele pudesse administrar as lições, a vida, os milagres que ele precisaria fazer a partir daquele momento. O versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Cristo estava no momento
de vulnerabilidade. Ele estava com fome. O corpo dele, fisicamente, estava fraco. Olhem a primeira tentação. Manda que estas pedras se façam pães. Vocês acham que Cristo, que levantou homens, pessoas dos mortos, Cristo, que transformou a água em vinho, Cristo, que curou o cego de nascença, ele não poderia transformar as pedras em pães? Então, onde está a tentação? Onde Satanás estava argumentando de forma astuta para querer fazer com que Cristo quebrasse uma lei? Na verdade, Satanás está usando o argumento das nossas necessidades físicas, biológicas. Nós precisamos ter cuidado, porque quando nós estamos mais fracos, é o momento em que ele se aproveita para que ele possa nos tentar a fazer algo que não deveríamos. Muitas pessoas vulneráveis da sociedade já cometeram crimes, roubaram, porque estavam fracos emocionalmente. Muitas pessoas nem tinham a índole criminal para fazer uma determinada coisa, mas o fizeram, muitas vezes por verem seus filhos passando fome ou fazendo alguma coisa que não deveriam, para que ele pudesse satisfazer uma necessidade física deles. Então eu não estou justificando, eu não estou dizendo que nessas situações você tem que fazer alguma coisa errada e que isso é permitido. Não. Pecado é pecado em qualquer condição, em qualquer situação. O errado é errado e o certo é certo. Não existe meio certo ou meio errado. Então Deus, ele não trabalha dessa forma. Mas em relação a Cristo, ele não estava simplesmente fazendo Cristo usar do poder dele para ele se alimentar. Não era exatamente isso. A tentação aqui era fazer isso de forma espetacular, usando os poderes divinos que ele tinha, para satisfazer uma coisa física, para fins egoístas. Usar o poder dele para fins egoístas. Puxa, mas ele estava com fome, tinha algum problema em transformar as pedras em pães? Cristo não faria isso. Ele não usaria o poder sagrado dele para fazer as coisas acontecerem dessa forma. Nós não podemos transformar pedras em pães. Cristo não seria desleal conosco. Ele estava tentando viver a vida como nós vivemos, para que dessa forma ele se tornasse um exemplo para que nós pudéssemos seguir. Então, essa era a grande tentação em que Satanás estava colocando Cristo. E olhem que coisa interessante é que no versículo 4, Cristo responde para ele usando as Escrituras. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Cristo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo conhecia as Escrituras e ele usa as Escrituras para que ele pudesse falar a Satanás, para que ele pudesse dizer para ele que ele não faria aquilo, que ele não usaria egoisticamente os poderes sagrados dele em benefício próprio. No versículo 5, aqui fala que o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Satanás iria levar Cristo à cidade santa, iria levá-lo ao pináculo do templo. Satanás tem esse poder sobre o próprio Messias, Deus? Teria isso acontecido? A versão inspirada ela diz assim: então foi Jesus levado à cidade santa e o Espírito colocou sobre o pináculo do templo. Não foi Satanás que o colocou no pináculo do templo. O Espírito o conduziu até lá.
Então essa é mais uma lição importante que nós precisamos entender. Satanás ele não vai pegar a nós e levar-nos dentro de um lugar promíscuo, um lugar que a gente pode quebrar as leis de Deus. Ele não vai pegar a gente e colocar numa situação que nós não queremos. Ele pode nos sugestionar coisas. Ele pode dar, de alguma forma, informações ou colocar mesmo algumas situações para que nós possamos ser tentados a fazer algo errado. Mas ele não tem o poder de fazer, de levar-nos até o lugar. Essa ação somos nós mesmos que tomamos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e entender que ele não tem esse poder. Então o versículo 6, ele diz na segunda tentação que ele faz a Cristo. Então lembra, o Espírito levou Jesus Cristo à cidade santa e colocou ele no pináculo do templo. O templo era o centro das atenções judaicas. Aquele era o lugar sagrado deles. Então vamos ter isso em mente ao vermos a tentação que Satanás vai querer fazer sobre Cristo. Se tu és o Filho de Deus, e vejam essa expressão, se tu és, desafiando a Cristo. Desde a época de escola, nós vimos algumas variações disso, muitas vezes entre as crianças, entre os amigos. Se você é homem, faz isso, não é? É uma forma de você mexer com o ego de alguém. E Satanás está fazendo algo muito similar aqui. Ele está dizendo, se tu és o Filho de Deus, então se você realmente é, lança-te daqui abaixo. Então ele diz assim, está escrito, ele aos seus anjos ordenará a respeito de ti e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, a tentação aqui era, se joga do pináculo do templo. Está escrito que os anjos vão te aparar. E você vai descer no meio do povo. Essa era um outro tipo de tentação. A primeira eram causas físicas, biológicas. Eu estou com fome. Né? Você está fraco fisicamente. Então ele estava atacando a questão das nossas necessidades biológicas. Mas agora a tentação ela é outra. Então Satanás ele quer que Cristo comece a missão dele. Ele está sugestionando para Cristo. Você vai começar a sua missão. Começa ela de maneira gloriosa. Se lança daqui, já imagina os anjos levando você, conduzindo você até embaixo, no meio de todo o povo. Isso vai ser maravilhoso. Então, dessa forma, ele estava sugerindo a Cristo que, com as pessoas vendo aquilo, ele já começaria a missão dele muito bem. As multidões que estavam ali presentes ficariam maravilhadas com aquilo e passariam a segui-lo. Isso seria um reconhecimento público de que Jesus Cristo era um ser superior e que ele tinha uma mensagem do alto para todos os homens. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa importante. A fé é que precede os milagres. Não é os milagres que trazem a fé. A ordem é primeiro exercermos a fé, então vem o milagre. Então Cristo não iria trocar os seus valores. Ele não iria, de nenhuma forma, ceder ao orgulho, à moda, à vaidade das pessoas, que geralmente usam disso, muitas vezes, para benefício próprio da sua imagem. Né? Chegar de maneira gloriosa, usar um grande carro, um carro novo, um carro último tipo, comprar uma casa maravilhosa, levar a pessoa para jantar num lugar que nem ele pode pagar, ou talvez até possa, mas apenas para se exibir. Muitas vezes nós vamos ser tentados a fazer a mesma coisa, para que nós possamos ter notoriedade
perante as pessoas. E a gente não tem que usar e fazer uso de coisas que muitas vezes são privilégios nossos. Talvez nós ganhamos, nós temos dinheiro para aquilo. Mas a grande questão é o orgulho, é a moda, é a vaidade. Quando nós utilizamos dessas coisas para estar de alguma forma acima das pessoas. Então Cristo não iria usar aquilo por gratificação própria. Muito bem, Cristo vai responder a ele no versículo 7. Também está escrito. Então Cristo vai usar as Escrituras também. Aí a importância de nós conhecermos as Escrituras. Ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo sabia exatamente qual era a posição dele. Ele não iria ceder a Satanás. Ele era o Criador desse mundo, o grande Jeová do Velho Testamento, aquele que se fez homem para estar entre os homens e poder, através da sua vida, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, se tornar um exemplo para que cada um de nós pudéssemos seguir. E também para que ele pudesse vir, derramar o seu sangue, para que todos nós pudéssemos, através do arrependimento, um dia podermos ter a oportunidade de voltar à presença de Deus. Por isso está escrito que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Uma declaração dele mesmo. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, ele disse. Então, somente através de Cristo nós conseguimos isso. E Cristo era ciente disso. Não tentarás o Senhor teu Deus, ele disse ao inimigo. O versículo 9, no versículo 8, me desculpe, vai dizer novamente o diabo o levou a um monte muito alto. O diabo levaria Cristo a um monte muito alto. Nós já falamos sobre isso no versículo 2. A versão inspirada desse versículo deveria ficar assim, e novamente Jesus estava no Espírito e ele levou a uma montanha muito alta. Quem levou? O Espírito do Senhor. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O Espírito possivelmente fez isso para que Cristo visse os mundos, o que o mundo tinha, as glórias dos homens, as riquezas que haviam na terra, para que ele mesmo pudesse entender e perceber que essas coisas eram futilidades perante as coisas que provavelmente o pai dele já havia mostrado a ele durante o período em que ele estava no deserto. Que todas essas coisas não são nada perto das riquezas espirituais, das riquezas que nós poderemos ter um dia na vida eterna ao vivermos com Deus. Então, Satanás, agora, ele não é mais comedido. Ele vai fazer uma tentação direta, ele vai direto ao ponto, ao que ele quer de Cristo, queria de Cristo, e ao que ele quer de cada um de nós. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É isso que ele queria. Que Cristo o adorasse. Ele não aceita a derrota para Cristo. O inimigo, ele não aceita o fato de que ele vai ser miserável eternamente. E ele não queria que Cristo completasse a missão dele. Porque se Cristo tivesse sucesso nessa missão, eu e você, todos nós, teríamos as portas abertas para, através da obediência e do arrependimento, podermos um dia alcançar todas as bênçãos que Deus quer dar a cada um dos seus filhos. Satanás não quer isso. E por isso ele vai tentar fazer com que eu e você, com que cada um de nós nessa terra, saiamos da nossa condição espiritual para uma condição espiritual mais baixa, para que nós percamos os privilégios que somente os obedientes têm, aqueles que praticam as boas obras e que exercem a sua fé em Jesus Cristo. E agora, no versículo 9, Cristo, ele vai ser direto com Satanás também, assim como ele o foi
ele vai ser direto com ele. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes Satanás ele vai tentar nos colocar uma coisa de forma direta, para que nós caiamos, para que nós pequemos e sejamos afastados das coisas mais caras que nós temos. Isso pode ser o caso de um marido que tem uma esposa linda e filhos em casa. E de repente ele vê uma tentação aberta, uma sugestão direta para que ele traia a sua esposa, para que ele quebre os convênios que ele fez com ela e com os seus filhos. Então, Cristo vai ser direto com Satanás e ele vai dizer: vai-te, Satanás, no versículo 10. Vai-te, Satanás. E ele vai usar mais uma vez as Escrituras. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Deus nós adoramos. Só a Ele nós devemos servir. Cristo era muito ciente disso. Ele havia aprendido isso desde pequeno. Ele havia ensinado isso como grande Jeová. Ele sabia que não há outro caminho para ir até Deus. Então, o que Satanás estava dizendo, adora-me, ele estava dizendo: quem é você para que eu te adore? Você nem tem luz. E eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente quem é meu Pai. E somente a Deus nós devemos adorar. Muito bem, o versículo 11 fala: então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós vimos aqui as três tentações, as três variações com que Satanás tentou a Cristo. A primeira falava sobre as nossas necessidades físicas, biológicas. Muitas vezes, quando nós estamos mais fracos fisicamente, emocionalmente, etc., Satanás ele entra e ele tem maior poder de nos derrubar, de nos fazer sair, cair. A segunda tentação, de se atirar do pináculo do templo, fazer aquilo de forma a se tornar notório, né, orgulho, né, se tornar vaidade. Essa é uma outra forma com que Satanás ele vai nos tentar. E a terceira, ele disse: tudo isto te darei. Ele era dono desses reinos? Não, ele não era dono desses reinos. Mas ele estava prometendo dar aquilo a Cristo. E ele tem o poder sobre essas riquezas, essas matérias que não nos conduzem a Deus. Essas coisas que estão ligadas a essa terra, quando pessoas, ao invés de colocarem o seu coração em Deus, colocam o coração nessas riquezas. Esse não era o caso de Cristo. Cristo não aceitaria aquilo. E, nesse caso, a grande questão aqui foi a tentação da riqueza e do poder. Isso é uma coisa que todos nós somos tentados. Muitas pessoas, quando ficam ricas, ou muitas pessoas, quando passam a ter um determinado poder, seja no trabalho, seja onde for, eles muitas vezes passam a exercer injusto domínio sobre outras pessoas. E isso é um pecado diante daquilo que nós entendemos de Cristo. Cristo nunca foi assim. Ele disse: quem é maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Ele falou: é claro que é o que está na mesa. Eu, porém, sou como aquele que serve. E o fato de nós servirmos as pessoas, nós ajudarmos as pessoas, isso não nos diminui em relação a elas. Nós não precisamos usar poder, riqueza, para nos colocar acima de outros. João Batista, quando ele veio até ele, falando aos seus discípulos, ele disse: agora é o momento em que eu diminua e ele cresça. Então, João Batista era o profeta, ele estava famoso em Israel pelas suas pregações, pelo seu chamado ao arrependimento, pelos batismos que ele vinha fazendo. Mas ele não ficou orgulhoso daquilo. Ele entendia a sua missão e o seu papel, que era ser um preparador daquele caminho. Um caminho para alguém maior do que ele, que era Cristo. No momento certo ele fala: agora é o momento que eu diminua
para que ele cresça. Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas não estão dispostas a diminuir para que outros cresçam. Elas não estão dispostas a cooperar, a dar informações, a dar sugestões para que outras pessoas possam se elevar até onde elas estão. Elas acham que enquanto elas estiverem aqui e os outros aqui, elas estão seguras, que elas podem ter domínio das situações. Cristo não é assim. Ele era Deus. Ele veio a esse mundo se colocando numa posição como um homem mortal. Ele deu a sua vida, mas muito mais do que isso, ele viveu e vive por nós. Ele podia usar o orgulho dele e dizer assim, não, eu sou Jesus Cristo, eu não vou me sacrificar por essas pessoas. Eu sou muito grato a ele por não ter dito isso, porque ele se sacrificou. Ele abriu a oportunidade para que nós possamos ter a oportunidade de chegarmos até o reino de Deus, até a nossa exaltação eterna, junto da nossa família, junto daqueles a quem amamos, que foram obedientes aos mandamentos dele aqui nessa terra. Então eu quero deixar esse desafio para todos nós, começar por mim, mas para você, para que você repense a sua vida, repense as coisas que você vem fazendo. Que você se coloque na posição de estar forte e não vulnerável em relação às tentações. Isso vem pelo estudo das Escrituras, pela oração. Cada vez que você pratica as boas obras que te colocam na direção de Deus. Não é errado a gente servir a outros, ao contrário, foi isso que Cristo fez. E por isso, ele sempre vai ser um ser exaltado. Não vale a pena nós cedermos às tentações, porque elas só vão nos diminuir e vão tirar de nós os privilégios que nós não podemos perder, porque nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Se não quer que a tentação te acompanhe, não haja como se estivesse interessado nela. Richard L. Evans disse isso. Então, se nós não queremos que a tentação nos acompanhe, nós não temos que agir como se nós estivéssemos interessados nela. Então, as nossas ações, as nossas escolhas, elas têm que deixar de lado o que é errado e escolhermos o que é certo. Mas se nós ficarmos permitindo que essas coisas adentrem a nossa vida, mesmo abrindo uma pequena aresta, uma pequena porta, o inimigo de toda a retidão, ele vai entrar na nossa vida. E ele vai fazer uma bagunça ali. Se nós continuarmos a permitir que ali ele se aloje. Então, a melhor maneira é nós dizermos para esses pecados, essas coisas que nos rodeiam e que nos fazem tentar sair do caminho. É dizer, vai-te, sai daqui. É assim que nós devemos encarar os mandamentos de Deus e as tentações. Então eu fico muito feliz de ter estado com você aqui em mais essa aula. E eu convido você a estar na nossa próxima aula. Na próxima semana nós vamos ter uma nova aula, um novo vídeo. E se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, aciona as notificações para que você possa receber a notificação da nova aula assim que ela estiver disponível. Um grande abraço e eu te vejo lá.